o tema da mensagem de hoje, o perigo das falsas doutrinas. Vamos nos colocar em pé, irmãos, em respeito, em reverência à palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de falar no capítulo 3 sobre as qualificações dos líderes, ele falou primeiro as qualificações dos bispos. Nós aprendemos que presbíteros, pastores e bispos são sinônimos, são termos intercambiáveis, são três nomes que falam do mesmo cargo e da mesma função. Depois de Paulo também falar sobre as qualificações dos diáconos e também diaconisas, Paulo fala sobre os padrões espirituais, padrões morais e padrões familiares que a Bíblia exige, são requisitos, são critérios para que alguém possa fazer parte do ministério pastoral e também do diaconato. É como se fosse um crivo, tem que passar por aquele crivo, por aqueles padrões que estão ali no capítulo 3. A partir do versículo 14 do capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a igreja. Ele fala sobre os atributos da igreja, que a igreja é a casa de Deus, e ele dá uma ênfase, um destaque, a casa do Deus vivo. E nós explicamos que não é no sentido prédio, um templo. A igreja é a comunidade, é a eclesia, é o ajuntamento do povo de Deus, é a assembleia dos santos. Portanto, aonde a igreja se reúne, este local é a igreja de Deus. Pode ser num templo, pode ser num salão, como é o nosso caso aqui, pode ser no monte, pode ser numa praia, pode ser numa praça. Aonde a igreja de Deus se reúne, a eclesia de Deus se reúne, aquele lugar é a casa do Deus vivo. E Paulo também diz que a igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. Semana passada eu comecei falando que Paulo usou a figura do templo lá da deusa Diana, e depois eu acabei trocando e falando Afrodite, tá? Afrodite é lá do templo de Corinto, da cidade de Corinto, tá ok? Cidade de Éfeso é a deusa Diana. Então, Paulo, ele diz que a igreja, a título de correção então, tá ok? Para que os irmãos não fiquem confusos, tá ok? Então, Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, a igreja é a detentora, e não somente a detentora, a igreja é a portadora da verdade de Deus. Nós somos detentores e portadores da verdade de Deus. Amém? Bom, tendo dito isso, eu quero chamar a sua atenção para a passagem bíblica de hoje. Hoje Paulo, ele fala especificamente como devemos, os irmãos devem se recordar que Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso, foi para Macedônia, e ele escreve essa carta
possivelmente da cidade de Filipos, lá na Macedônia. E Paulo deixou Timóteo ali em Éfeso para organizar, na verdade, reorganizar aquela igreja, porque Paulo já tinha fundado e implantado aquela igreja por ocasião da sua terceira viagem missionária. Paulo se fixou na cidade de Éfeso por aproximadamente 3 anos. Então agora Paulo deixa Timóteo ali para reorganizar aquela igreja, porque aquela igreja estava sendo atacada por falsos mestres. E Paulo deixou Timóteo também ali para lidar com classes específicas da igreja, lidar com viúvas, com mulheres, com jovens, adolescentes. E Paulo deu instruções específicas para Timóteo para lidar com cada classe. E Paulo também escreveu essa carta para encorajar, para fortalecer o jovem pastor Timóteo na sua caminhada e na sua jornada. E aqui especificamente nesse texto que nós temos por base, nessa noite, Paulo está falando sobre o perigo das falsas doutrinas. Então chama a sua atenção para o versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 1. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Ora, o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo expressamente afirma que nos últimos tempos alguns vão o quê? Se apostatar da fé. O que é uma apostasia? A ideia de apostasia na Bíblia é a ideia de abandono da verdade, é a ideia de se desviar da verdade. Ou seja, eu estou abandonando este caminho, estou abandonando o cristianismo, estou abandonando o evangelho, estou abandonando a verdade. É a ideia de trocar a verdade pela mentira. Então, apostasia é um abandono da verdade. Isso pode partir tanto por parte dos falsos profetas, como também de cristãos que podem abandonar a fé. E nós vamos ver isso no texto hoje. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele repete a Timóteo o aviso que ele dera antes aos presbíteros de Éfeso. Chama a sua atenção para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e também 30. Essa passagem que nós vamos ler agora, Paulo escreveu quando ele estava retornando da sua terceira viagem missionária. E ele teve um trajeto, isso está aqui no capítulo 20. Ele passou primeiro ele passou pela Macedônia, ele visitou a Grécia, e ele também passou por Mileto. Mileto era um lugar que era uma cidade próxima a Éfeso, e ele deu instruções para os pastores da igreja de Éfeso. E na sequência ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém, os irmãos devem se recordar que ele foi preso. Depois ele ficou 2 anos em Cesareia, e depois ele foi para Roma, ok? Aonde ele ficou também 2 anos preso em Roma. Então é nesse contexto que ele escreve aqui. Foi com um tom de despedida. É como se ele estivesse despedindo dos irmãos lá da igreja de Éfeso, dos pastores de Éfeso. E ele está dando algumas instruções. E olha o que ele diz aí nos versos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Note você que é uma profecia. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles.
uma profecia de Paulo que iria surgir no meio da igreja de Éfeso, da comunidade de Éfeso, lobos vorazes, falsos mestres. Paulo diz que se levantarão homens falando coisas pervertidas, ou seja, doutrinas falsas, falsos ensinamentos, para arrastar os discípulos para trás de si. Irmãos, quando Paulo disse isso foi por volta do ano 55, 56, 57 da era cristã. Agora ele escrevendo para Timóteo a sua primeira carta, por volta do ano 62, 63, 64, poucos anos se passaram, 55 para 62, 7 anos, em torno de 7, 8 anos se passaram, porque aqui foi por volta do ano 55 até o ano 57, quando ele fez essa profecia. Já quando ele escreve para Timóteo, primeira carta, por volta do ano 62, 64, essa profecia ela se cumpriu. A igreja de Éfeso estava com falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas. Então aqui Paulo advertiu os pastores de Éfeso para que ficassem atentos, porque depois da sua saída, falsos mestres iriam se instalar naquela igreja, na igreja de Éfeso. Agora volte lá para 1 Timóteo, tá? Esse é o nosso texto base para a nossa meditação. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa muito importante aqui nessa noite. Um dos sinais do arrebatamento da igreja é o aumento dos falsos profetas. Eu vou repetir. Um dos sinais do arrebatamento da igreja é o aumento dos falsos profetas. E a gente vê isso nos dias atuais, uma proliferação de falsos profetas. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4 até o versículo 13. Mateus capítulo 24, versículos, a partir do versículo 4 até o versículo 13. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4 até o versículo 13. Vamos ler o versículo 3, a partir do versículo 3. Esse texto é conhecido em linguagem teológica e também em linguagem bíblica como o princípio das dores. É o que vai anteceder o arrebatamento da igreja. Olha o que o evangelista Mateus escreveu, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisas? A volta, o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então eles estavam pedindo um sinal a Jesus. Qual será o sinal da tua vinda, do seu retorno, do arrebatamento da igreja e também da consumação dos séculos, ou seja, o desfecho final? Aí Jesus responde, a partir do versículo 4: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui no Brasil tem um falso Cristo, né? Lá em Curitiba. Versículo 5: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Verso 8: porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não espere ser amado pelo mundo, tá? Foi Jesus que disse que nós seríamos odiados, tá? Foi o Senhor Jesus que disse naquele versículo 9, melhor dizendo: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10: nesse tempo muitos hão de se escandalizar. A gente está vendo isso, né? Vários falsos pastores sendo desmascarados. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, uma proliferação de falsos profetas. Versículo 12. A gente está vendo o versículo 2 cumprir diante dos nossos olhos, irmãos. Olha o que diz o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade é pecado, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, Jesus está às portas. Mas olha o que diz o versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Irmãos, Jesus Cristo está às portas. E um dos sinais do arrebatamento da igreja é a proliferação de falsos profetas, o aumento de falsos profetas. Jesus diz, aliás, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1: ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, é muito importante também salientar nessa noite, que últimos tempos aqui, na linguagem bíblica, na linguagem teológica, é desde a primeira vinda de Jesus até o arrebatamento da igreja. Portanto, há 2000 anos nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Amém? E quando Jesus voltar, quem é que vai ficar feliz, irmãos? Quem é que vai ficar feliz? Essa é velha, né? Nós não vamos ficar felizes, né, irmãos? Nós vamos subir felizes. Amém? Teve irmãos aí que ficou em dúvida. Irmãos, abra também a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo. Paulo estava preso por ocasião da sua segunda prisão, e Paulo escreve a sua última carta, que é a segunda carta de Timóteo. Olha o que Paulo diz aí, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Pregue a palavra. Ou seja, o papel do pregador é pregar a palavra, ok, irmão? Somente a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, o pregador tem que corrigir, tem que repreender, tem que exortar, tem que ensinar a palavra de Deus, que é a doutrina, a palavra didaquê no grego é a instrução. Agora, chama a sua atenção para o versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? É a doutrina saudável, o evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho sem mistura. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, as pessoas não estão suportando ouvir o evangelho saudável, a sã doutrina. Elas querem o quê?
elas querem adicionar, elas querem acrescentar, elas querem o evangelho adaptado. As pessoas não estão suportando ouvir a sã doutrina, ou seja, o evangelho simples, puro, o evangelho da graça. Olha o que Paulo continua dizendo: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, falsos profetas, segundo as suas próprias cobiças, ou seja, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, eu quero uma igreja que pregue o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. Eu quero um pastor que massageie o meu ego. Eu quero ouvir uma mensagem de autoajuda. Eu quero a teologia da prosperidade. Eu quero a teologia do coach. Eu quero um evangelho de autoajuda. Eu quero que alguém diga que eu sou o lindão de Jesus, ou a lindona de Jesus. Eu quero que Deus me aceite do jeito que eu sou, com todos os meus erros, com as minhas falhas, com as minhas práticas pecaminosas. Infelizmente ou felizmente, a gente lamenta por essas pessoas, mas felizmente porque é um sinal da vinda, do arrebatamento, da volta de Jesus. Eu quero ir a uma igreja, eu quero ouvir mensagens de autoajuda. Eu quero chegar lá e quero ouvir do pregador só aquilo que massageia o meu ego. Eu não quero ser confrontado, eu não quero ser corrigido, eu não quero ser disciplinado, eu não quero que Deus exponha os meus erros. É esse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Paulo diz que essas pessoas não vão suportar a sã doutrina. Olha as igrejas que pregam um falso evangelho. Elas estão hiperlotadas. Olha as lives desses falsos profetas, ouvindo pregadores que não têm conteúdo bíblico, pregadores analfabetos de Bíblia. E eles ficam lá com adivinhações, fazendo adivinhações. Essas lives têm 500, 1.000, 2.000 pessoas. Teve uma madrugada dessa que eu perdi o sono, e eu fui para o Facebook e assisti uns 10 minutos, uma live de um falso profeta. Mais de 2.000 pessoas na live desse falso profeta, ele fazendo adivinhações. Agora veja uma live de pastores que pregam teologia bíblica, que tem conteúdo, que pregam o evangelho da graça. 10, 20, 30, 100 pessoas, salvo de algumas exceções, 200, 300, 400, 500. Por quê? Porque esta profecia está se cumprindo. Porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos. Eu quero uma igreja que tenha a minha cara. E hoje tem igreja a gosto freguês. Meus irmãos, o evangelho tem que ir até o mundo e tem que transformar as pessoas. Mas hoje, infelizmente, o que está ocorrendo é que o mundo está entrando dentro de nossas igrejas. Alguém diz: o jovem não entende teologia, pastor. Isso é uma incoerência. O jovem entende biologia, filosofia, química. O que mais? Me ajuda aí.
tecnologia e não entende teologia. Teologia é o quê? Teós no grego, Deus. Logia, conhecimento, estudo de Deus. Aí o que a gente dá para os nossos jovens? Entretenimento, lazer. O que os nossos jovens precisam é de Bíblia. José era um jovem, já era íntimo de Deus. Davi era jovem e já era amigo de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdinego eram jovens e eram amigos de Deus. Daniel era jovem e era amigo de Deus. Aleluia. O salmista diz: como guardará o jovem o seu caminho? Guardando a palavra de Deus no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo continua dizendo: como sentindo coceira nos ouvidos. Algumas versões diz comichão. Ai, me dá comida não saudável. Me dá uma comida não saudável. Fala o que eu quero ouvir. Fala o que me massageia o meu ego. Estão com coceira nos ouvidos. Versículo 4: e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Charles Haddon Spurgeon profetizou que nos últimos dias haveria palhaços no púlpito entretendo os bodes. Essa profecia de Charles Haddon Spurgeon já se cumpriu. O que as pessoas querem? Fábulas. É o que está aí no verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Porque a verdade confronta. E conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, João 17. A verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, e ouvir a palavra de Deus. As pessoas se recusarão. Falsos cristãos querem ouvir falsos profetas. Verdadeiros cristãos querem ouvir homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que esses falsos cristãos querem ouvir? Fábulas, mitos, lendas, historinhas, teologia do coach, teologia da prosperidade, louvores antropocêntricos, pragmatismo religioso. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque esta igreja quer a verdade, porque essa igreja aprendeu que a igreja, a casa do Deus vivo, é a coluna e o baluarte da verdade. Nós somos os detentores e portadores da verdade de Deus. Você pode adorar o Senhor? Aleluia! Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, uma forma muito especial e muito forte. E Deus tem nos levantado nesses últimos dias para denunciar os falsos profetas e proclamar as verdades de Deus. Esse é o papel do pregador: pregar o evangelho simples e puro e combater os falsos profetas. Você pode adorar o Senhor? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na 2 de Pedro, capítulo 2. Anote essas passagens. 2 de Pedro, capítulo 2. São passagens que confrontam os falsos profetas. Eu teria outras passagens, mas vou citar só essa, para a gente ganhar tempo aqui no primeiro versículo. Nós estamos ainda no primeiro versículo. 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que o apóstolo Pedro diz, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Assim como no meio do povo
surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão o quê? O que está na sua Bíblia aí? O que eles vão introduzir nas igrejas? Vão introduzir heresias de toda espécie, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora, pasme, olha o versículo 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Esse é o evangelho que as pessoas querem, que a maioria das pessoas, um evangelho liberal, um evangelho light, diet, mamão com açúcar, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. E olha o que Pedro continua dizendo: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A gente está vendo isso diante dos nossos olhos, irmãos. Eu sou praticamente nascido e criado na igreja. Nos anos 80, nos anos 90, você falar que era crente e pastor, você era respeitado, você tinha crédito, tinha credibilidade. E hoje, falar que é crente, que é pastor, por causa desses falsos profetas e por causa desses falsos cristãos, o texto diz, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa desses falsos cristãos e falsos profetas, nós perdemos a credibilidade. Eu já falei para vocês aqui que um dia eu fui comprar um caldo de cana aqui em frente ao supermercado Itambé, isso há muitos anos atrás, e eu esqueci a minha carteira em casa, e eu falei para o rapaz que hoje é meu amigo, depois nós nos tornamos amigos, eu falei: meu amigo, eu esqueci minha carteira em casa, eu vou na minha casa agora buscar a minha carteira, se você permitir, eu vou deixar um documento com você aqui. Ele falou: não precisa, eu acredito na sua palavra. Eu disse: eu deixo o CPF, o RG, o que você quiser. Ele falou: não, eu acredito na sua palavra. Eu falei: não, eu falei assim com ele: pode acreditar, porque eu sou pastor. Aí ele falou: agora você botou tudo a perder. Você falou uma besteira muito grande, porque pastor para mim não tem moral, não tem autoridade, não tem credibilidade. Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes em uma pregação, ele falando sobre o perigo dos pastores, inclusive eu compartilhei no grupo da liderança da igreja. Ele disse que as classes que estão com o fio mais queimado hoje, pastores, políticos e policiais. Por quê? Por causa dos falsos profetas e por causa dos falsos cristãos. Olha os escândalos aí. Olha os paraísos fiscais de algumas igrejas. O cara compra tudo para não declarar imposto de renda, coloca no nome da igreja, porque a igreja é uma instituição sem fins lucrativos, ela não declara imposto de renda. Eu usei o termo correto? Não declara? É isso mesmo, né? Ela é isenta. Ela é isenta de imposto de renda. Por isso que é bom ter pessoas formado em administração de empresas. Eu senti que eu estava dando uma garfa aqui, falei: opa, preciso corrigir. Então, irmãos, é esse tempo que nós estamos vivendo. E olha mais o que o apóstolo Pedro disse. Agora, olha o versículo 3. Também movidos por, algumas versões, ganância, outras versões, avareza, que são sinônimos, farão comércio de vós. Isso aqui é real ou não é? O que boa parte das igrejas
neopentecostais fizeram? Elas ressuscitaram as indulgências do período medieval. Só mudaram o rótulo, o conteúdo é o mesmo. Estão vendendo objetos ungidos. Aí eles usam o termo, nós não estamos vendendo, é uma oferta simbólica. Estão vendendo, porque a motivação deles é o lucro. Eles olham para os membros não como ovelhas, mas como consumidores. O púlpito para eles, como diz o pastor Hernandes, é um balcão. A igreja para eles é business, é comércio. É algo que dá lucro. São falsos profetas, só querem a gordura, o leite, a lã e a carne da ovelha. E Pedro continua dizendo: também movidos por ganância, farão comércio de vós, com palavras fictícias, historinhas, mentiras, promessas falsas. Irmãos, o que os falsos profetas fazem? Prometem o sol e a lua, e não dão uma estrela para as pessoas. Prometem curas, inventam curas fictícias, teatro. O cara vai lá, recebe uma certa quantia. Você vai falar que foi curado da doença X. Teatro, coisas fictícias, falsas curas. E eles dizem, não pode vir que todos vão ser curados. Irmãos, isso é mentira. O apóstolo Paulo, que é um dos maiores homens de Deus da história, ele tinha o dom de cura, sim ou não? Sim ou não? Sim. Haja visto o que Deus fez quando ele chegou na cidade de Éfeso. Talvez um dos maiores avivamentos da história ocorreu na cidade de Éfeso. Milagres aconteceram ali, prodígios, maravilhas. Leia depois Atos capítulo 19. Porém, entretanto, todavia, contudo, esse mesmo Paulo, que Deus usou por intermédio das mãos de Paulo, Deus fez milagre na cidade de Éfeso. É só você ler depois Atos capítulo 19, ao ponto que até os lenços de Paulo as pessoas pegavam para ser curadas. Esse mesmo Paulo, quando Epafrodito foi levar uma oferta para ele lá em Roma, Epafrodito ficou doente, e Paulo orou por Epafrodito, e Deus curou? Sim ou não? Não. Epafrodito quase morreu. Esse mesmo Paulo deixou lá na cidade de Mileto, próximo a Éfeso, Trófimo doente. Ele fala isso lá em 2 Timóteo capítulo 4. Eu deixei Trófimo doente na cidade de Mileto. Esse mesmo Paulo que mandou Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades que ele tinha no estômago. Esse mesmo Paulo que orou e disse, orou 3 vezes, falou, Senhor, eu preciso da tua bênção. E qual foi a resposta de Deus? 2 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nem sempre Deus vai curar, irmãos. Eliseu, um dos maiores profetas da Bíblia, morreu doente. Veja a morte dos discípulos. Nem sempre Deus vai curar. Como que eu posso prometer algo que nem os apóstolos prometeram? É isso que esses falsos mestres fazem, irmãos. Sabe, irmãos, esse tempo do fim, ouça o que eu vou dizer, será marcado, será caracterizado pela manifestação de falsos profetas que enganarão a muitos. A Bíblia diz, se fosse possível, até os eleitos de Deus seriam enganados. Mas como diz o pastor Marcos Granconato, os eleitos de Deus são ineganável. É um termo que ele usa lá.
Jesus está às portas, meus irmãos. Então fuja desse falso evangelho, mantenha a distância desses falsos profetas. Eu sou pastor há mais de 20 anos pela graça de Deus. Irmãos, o que eu conheço de gente, de obreiros que passaram por essa casa, obreiros que Deus me usou para ordená-los, hoje são falsos profetas. Não vou citar nome por uma questão de ética. Isso aconteceu no ministério de Paulo. Paulo tinha Alexandre, tinha Fileto, tinha Emineu no seu ministério, mas eles se desviaram também, se tornaram falsos profetas, ao ponto que Paulo, no capítulo 1 de Timóteo, versículo 20, ele entregou para Satanás Emineu e Alexandre. O próprio Judas Iscariotes, que fez parte do ministério de Jesus. Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram na casa de Deus e hoje se corromperam? São falsos profetas, falsos cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós somos portadores e detentores da verdade de Deus. Que Deus mantenha o nosso coração puro, que Deus mantenha o nosso coração fiel a Ele. Chama a sua atenção ainda no versículo 1, irmãos. Eu estou no versículo 1, por incrível que pareça, tá? Olha o que Paulo diz aí, 1 Timóteo ainda, capítulo 4, versículo 1. Alguns apostarão da fé, por obedecerem o quê? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Por obedecerem a espíritos, 1 Timóteo 4, 1. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Irmãos, assim como os homens de Deus, eles são influenciados pelo Espírito Santo, são dirigidos pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Os falsos profetas, os falsos cristãos, eles são inspirados, movidos, influenciados, dirigidos e controlados por demônios. É isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo 4, 1. Assim como Deus tem os seus eleitos, o seu povo, Satanás também tem os seus próprios pastores e as suas próprias doutrinas. Chama a sua atenção para o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Eu tinha mais algumas coisas para falar no versículo 1, mas preciso correr, porque a gente tem pouco tempo para falar muita coisa. Então chama a sua atenção para o versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que ele está declarando, o que ele está afirmando aqui, é que os falsos profetas são hipócritas. Os falsos profetas são hipócritas. A palavra hipócrita vem do mundo grego, da ideia de atores e atrizes que colocavam a máscara. O que um ator faz? Ele representa um papel que não condiz com a sua realidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que esses falsos profetas, eles são hipócritas, falam mentiras, são mentirosos crônicos, é um problema patológico. Você deve ter conhecido alguns cristãos, a gente conheceu alguns que passaram por aqui, nós da liderança, que eram mentirosos crônicos, patológicos, melhor dizendo. Assim são os falsos profetas e os falsos cristãos. São hipócritas, atores, são atrizes, têm um poder de persuasão, de engano, são mentirosos patológicos. E Paulo está dizendo mais:
que os falsos profetas possuem não apenas uma teologia errada, mas também uma motivação errada. A motivação deles é o quê? O lucro. Eles não somente têm uma teologia errada, mas a motivação deles é errada. Boa parte do culto, tem igreja aí, irmãos, que é meia hora, 40 minutos, 50 minutos, naquele período do ofertório aqui, que a gente nem fala, que todos os membros têm consciência, que é dever de cada cristão contribuir, mas como expressão de gratidão, como demonstração de amor, porque são altruístas, porque são generosos, não como em forma de barganha, toma lá, dá cá. Em muitas igrejas a parte do ofertório é 30, 40, 50 minutos, é aquela pressão psicológica. Porque os falsos profetas só visam money, dinheiro, dólar, real, euro. E não só a teologia deles é errada, como também a motivação errada. Então o que eles ensinam? O que eles pregam? Eles pregam falsas doutrinas. Exemplos de falsas doutrinas difundidas pelos falsos profetas. Sincretismo religioso, já falamos muito, já batemos muito nessa tecla. Pragmatismo religioso. Pragmatismo, já expliquei, não é o que é certo, é o que dá certo. Não é o que é certo, é o que funciona. E o sincretismo é a mistura de várias crenças. E aí você coloca tudo num pacote só. É o evangelho adaptado. Exemplos de doutrinas difundidas pelos falsos profetas: a judaização da igreja, teologia da prosperidade, teologia do coach, objetos ungidos e tantas outras doutrinas que são difundidas, confissão positiva, que são difundidas pelos falsos profetas. Eu poderia apresentar para você aqui uma lista, amuletos, e tantas outras doutrinas que são difundidas. Irmãos, olha o que Paulo diz aqui ainda no versículo 2. Paulo diz que a consciência dos falsos profetas está cauterizada. Está cauterizada. Essa palavra, ela é um termo, ela vem da medicina, é um termo da medicina. É a ideia de marcar com ferro, como era feito com os escravos, e hoje é feito com gado. Eu sou de uma região que eu cresci na zona rural, e as pessoas lá da roça, me fugiu o nome aqui agora, eles pegam um ferro quente e marca o gado. No local que marca, era feito também com os escravos, era também antes, quando a gente não tinha essas tecnologias, cirurgias que é feita hoje, pegava o ferro quente, vamos supor que a pessoa tinha sofrido um acidente, e para estancar o sangue, para resolver o problema, colocava o ferro quente ali. Vocês já devem ter visto isso em alguns filmes de época, eu já vi em alguns filmes. E ali no local que colocava aquele ferro quente, aquele local era nervos, tendões, músculos, tudo era cauterizado, ficava anestesiado, adormecido, e aquela região ficava insensível, perdia a sensibilidade. E Paulo está dizendo que a consciência dos falsos profetas já foi cauterizada. Irmãos, assim como a carne ela pode ser cauterizada, a consciência dos falsos profetas não tem sensibilidade. Está cauterizada, está anestesiada, adormecida. Os falsos profetas perderam o temor de Deus. Eles não sentem mais tristeza pelo pecado. Em síntese, os falsos profetas são insensíveis
Para eles aquilo é comum, é normal. Eles estão com a mente, com o coração, com a consciência cauterizada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Chama a sua atenção agora para os versículos 3, 4 e 5. Versículos 3, 4 e 5. Olha o que Paulo diz aqui: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meus irmãos, os falsos profetas, conforme está aí no verso 3, eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos. Vocês conhecem alguma igreja no Brasil que proíbem casamento? Sim ou não? Não? Não conhecem? Tem uma igreja aí que os sacerdotes não podem casar. Conhecem alguma igreja? Não conhecem? A gente não pode falar o nome. Proíbem casamentos dos seus líderes. Isso é contrário ao ensino bíblico. Paulo está dizendo aqui que os falsos profetas proíbem o casamento. O que nós aprendemos em 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo ensina sobre as qualificações do líder, do pastor, do bispo, do presbítero? Qual que é uma das qualificações? É que ele tem que ser casado, ou melhor, marido de uma só mulher. Para ser marido de uma só mulher tem que ser o quê? Casado. Paulo está dizendo que os falsos profetas proíbem o casamento. Paulo está dizendo também que os falsos profetas ordenam a abstinência de alimentos. Vocês conhecem alguma igreja no Brasil que também ordenam a abstinência de alimentos? Conhecem? Conhecem? Não? Não posso falar o nome, porque hoje, qualquer motivo a gente é processado, a gente está... Quem mais conhece uma igreja no Brasil que proíbe determinados tipos de alimento? Quem mais? Não? Não conhece? Quem mais conhece? Levanta a mão quem conhece. Não posso falar o nome, mas eu posso falar em particular depois. Tem uma igreja no Brasil, não só uma igreja, essa igreja é famosa, mas tem outras igrejas que fazem separação. Isso pode, isso não pode comer. Então ainda... lá em Levítico, estão na lei mosaica, e nós estamos no tempo da graça. Depois eu vou apresentar passagens bíblicas que no Novo Testamento não existe mais essas proibições. Isso ficou lá, faziam parte da lei cerimonial, ok? Meus irmãos, aqui nos versículos 3, 4 e 5, a gente percebe que os falsos mestres de Éfeso, eles fizeram um casamento do legalismo judaico e da filosofia grega. Daí surgiu o seu filho. Qual o nome do filho? Casamento de legalismo judaico e filosofia grega. Qual o nome do filho? Gnosticismo. Nós já falamos aqui bastante sobre o gnosticismo, quando pregamos 2 Coríntios, quando pregamos sobre Filipenses, quando pregamos sobre Colossenses. O gnosticismo negava as principais doutrinas, como a encarnação de Cristo, a doutrina da criação e a doutrina da ressurreição dos mortos. E o gnosticismo, que vem da palavra gnose, que é conhecimento no grego, o gnosticismo tinha dois grupos. Tinha o grupo radical e tinha o grupo liberal. O grupo radical era chamado de ascetas, que veio do ascetismo,
que era privação, restrições, jejuns prolongados, privações de alimentos, de certos alimentos. E o outro grupo, que era o grupo liberal, era o hedonismo. Era o hedonismo. O ascetismo prega a negação dos prazeres, ou seja, tem que punir a sua carne. Por quê? Porque o gnosticismo ensinava que a matéria, o corpo é mau, a matéria é má, o corpo é mau. Então, o ascetismo pregava que você não negava, pregava a negação dos prazeres. Já que a carne é má, a matéria é má, eu preciso punir o meu corpo com privações, com jejuns prolongados, com restrições de alimentos, abstenção de certos alimentos, melhor dizendo. Já o hedonismo, que era um outro grupo, se o ascetismo era o grupo radical, que pregava a negação de prazeres, o hedonismo já pregava, melhor dizendo, a busca dos prazeres. Eram os libertinos que Paulo combateu lá em Gálatas. Que aí, já que a matéria é má, vamos adulterar, vamos fornicar, vamos ser glutões, beberrões. Então tinham duas correntes o gnosticismo: o ascetismo, que era o grupo radical, e o hedonismo, que era o grupo liberal. O ascetismo, que são os ascetas, eles pregavam, negavam os prazeres. Já os hedonistas, eles pregavam a busca do prazer. E aqui, irmãos, no versículo 3, os gnósticos, eles estão proibindo o quê? O casamento. Eles estão proibindo o que Deus aprova. Eles proíbem o casamento e também a abstinência de alimentos. O que os falsos mestres ensinavam, esses gnósticos, melhor dizendo, eles ensinavam que viver solteiro era mais espiritual. Ou seja, se você ficar solteiro, você vai ser mais espiritual. Era uma salvação pelas obras, pelos méritos. Eles ensinavam também que certos alimentos eram proibidos, dizendo que quem não comia não era espiritual. Que quem não comia não era espiritual. Então, por isso que eles pregavam essas restrições, privações de abstenção de certos alimentos. Irmãos, e tudo isso é contrário ao ensino bíblico. Por quê? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Todos encontraram? Olha o que diz Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Meus irmãos, o casamento é uma instituição divina. Então os falsos mestres, eles pregavam contra o casamento. Jesus ratificou o casamento em Mateus capítulo 19, do verso 1 até o verso 9. O apóstolo Paulo, ele também falou sobre casamento em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 até o 24. Então, irmãos, tudo isso é contrário ao ensino das Escrituras, porque casamento é uma instituição divina. Jesus aprovou o casamento em Mateus capítulo 19. O apóstolo Paulo, ele repetiu o ensinamento do Antigo Testamento de Gênesis 2:18 e o ensinamento de Jesus em Mateus 19, também aprovando o casamento em 1 Coríntios capítulo 7. Irmãos, foi Jesus que disse, irmãos,
que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do seu coração. Jesus afirmou, irmãos, que todos os alimentos são puros. Isso está em Mateus capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 23. Jesus ensinou que todos os alimentos são puros. Você pode conferir depois, Mateus capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 20, capítulo 7, versículo 14 até o versículo 23. E aquela visão que Pedro teve, lá em Atos capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 15, que ele teve um êxtase, ele estava orando por volta aproximadamente meio-dia, ele estava com fome, apareceu animais do céu, da terra, do mar, animais puros, impuros, e o que Deus diz para ele? Mata e come. Qual foi a resposta dele? Senhor, eu não posso, porque eu sou judeu. Judeu tinha aquela dieta judaica. O que Deus disse para Pedro? Não faça comum aquilo que eu purifiquei. Aí na sequência chegou a comitiva lá da casa de Cornélio. Ele foi para Cornélio, que era um gentio, e comeu na casa de Cornélio alimentos puros e alimentos impuros. Por quê? Porque Jesus declarou em Mateus 7, do 14 até o 23, que todos os alimentos são puros. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, do 23 até o 33, o que ele diz? Versículo 25: comei de tudo que há no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Açougue só tem carne de boi, sim ou não? Tem carne de porco, carne de galinha. Carne de galinha? Carne de frango, né? Meus irmãos, agora para concluir essa parte final aqui, versículo 4 e 5: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meus irmãos, quando a gente estuda os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos relatam como Jesus sempre abençoava os alimentos. Ele sempre bendizia a Deus antes das refeições, e depois das refeições ele proferia ações de graças. Meus irmãos, eu aprendi isso muito cedo, desde criança. Eu aprendi que antes das refeições eu tenho que orar pedindo para Deus abençoar, santificar, e também tenho que agradecer. Quantos cristãos perderam essa prática? Eu já saí com pastores, com cristãos, na hora do almoço, olhava para um pastor, para um irmão, já estava lá. Falei, vocês não são crente mais? Aí eu orei em pensamento, não. Irmãos, ensine os seus filhos, lá em casa é lei, a gente não come nada, não bebe nada, no café da manhã a gente ora antes do almoço, antes do café da tarde, antes das refeições. Você tem que pedir para Deus abençoar e santificar e dar graças a Ele. Quantos cristãos infelizmente perderam essa prática? Eles vão à pizzaria, chega lá, ninguém ora, fica com vergonha. Você tem que dar graça a Deus por tudo, porque tudo provém de Deus. Sabe, irmãos, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que nós precisamos transformar as nossas refeições numa expressão de culto a Deus. O que diz lá em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Tudo que você comer a partir de hoje e beber, você tem que fazer uma pergunta: Deus está sendo glorificado? Porque toda boa dádiva vem de Deus. O que diz o Salmo 24? Do Senhor é os céus e a terra e a sua plenitude e os que neles habitam. O que
o salmista Davi diz lá em 1 Crônicas 29:14, ou 2 Crônicas 29:14, ele diz: quem sou eu, quem é o meu povo, para darmos alguma coisa ao Senhor? Tudo vem de ti, nós apenas devolvemos o que vem das tuas mãos. Então, a partir de hoje, antes de você comer, beber alguma coisa, glorifique a Deus, e pergunte se aquilo glorifica a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. O momento da sua refeição tem que ser um culto. Senhor, obrigado, porque o Senhor colocou comida no meu prato, arroz, feijão. Eu sei que o arroz está caro, mas eu creio que Deus não está permitindo que falte arroz na sua casa. Quantas pessoas queriam comer, beber o que você come, o que você bebe? Então seja grato. Muito obrigado, Senhor, pelo arroz, pelo feijão, pela mistura. Aqui em São Paulo a gente fala mistura, tá, irmãos? Tem pessoas de outras partes do Brasil que estão nos assistindo. Então carne aqui para o paulista é mistura. Então seja grato a Deus pelo arroz, pelo feijão, pela carne, pela salada, pelo ovo. Gente, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Você compra 30 ovos, está R$10 ainda ou aumentou? Por R$10. Lá em casa é lei, a gente come ovo todo dia, porque é o segundo melhor alimento do mundo. Bom e barato. Como diz o doutor Laí Ribeiro, não estou fazendo propaganda, o ovo tem tudo que a vida precisa. Então dê graça a Deus. Um dia um irmão reclamou comigo: pastor, eu só como ovo. Eu falei: rapaz, dá glória a Deus. Ovo é o segundo melhor alimento do mundo. É, pastor. Eu falei: o ovo tem tudo que a vida precisa. Agradeça mais e reclame menos. Eu queria te convidar agora, eu quero orar por você. Se coloque em pé. A gente não está podendo orar com imposição de mãos, como a gente fazia antes da pandemia. A gente chamava os obreiros aqui, eles oravam com imposição de mãos. Mas, por causa da pandemia, a gente tem que ter prudência. Mas nós vamos orar agora. Quero pedir os obreiros, já que não podem impor as mãos, estendam as mãos então em direção aos irmãos, tá? Eu quero que você apresente a sua necessidade para Deus. Fala o que você precisa, o que você necessita. Eu vou orar pelas suas necessidades. Se você precisa de cura, eu vou orar, porque eu creio que Deus ainda cura nos dias de hoje. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Se você precisa de libertação, apresente a Deus. Se você precisa de uma bênção espiritual, uma bênção material, uma bênção física, eu vou orar por você agora. Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora pelo teu povo, pela tua igreja. Pai, eu não sei o que o teu filho necessita, o que o teu filho precisa, mas o Senhor sabe o que o teu filho precisa e necessita, Senhor. Tu sabes das necessidades espirituais, físicas e materiais. Em nome de Jesus, Pai, como igreja do Senhor, nós te pedimos a bênção do Senhor para o teu povo. Cura os doentes, Senhor. Liberta os cativos. Abre as portas para os desempregados. Restaura o teu povo. Renova o teu povo, Senhor. Abençoa as famílias da tua casa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida física. Que o Senhor Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, o seu ministério. Receba a bênção de Deus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e agradeça, adore, exalte, glorifique. Não peça nada agora a Deus, só agradeça. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de servir ao Senhor em uma igreja bíblica, em uma igreja que é portadora e detentora da verdade.
Muito obrigado, Senhor, pelos obreiros que o Senhor tem colocado aqui nessa igreja. Muito obrigado pelos membros, pelas pessoas que fazem parte dessa igreja. Muito obrigado, eu te sou grato, Senhor. E nós queremos, ó Pai, pregar o evangelho simples e puro. Meu Deus, nós queremos viver pela graça, porque cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça para realizar as obras de Deus. Somos salvos pela graça para realizar as obras de Deus. Somos salvos pela graça para realizar as obras de Deus. Levante as suas mãos e adore-o. Levante as suas mãos mais alto que você puder e diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho, glória a Deus o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aquele que foi manifestado na carne, aquele que foi justificado em espírito, contemplado por anjos, crido no mundo, recebido na glória. Ele se faz presente aqui nessa noite. Esse texto fala da encarnação de Jesus. 1 Timóteo 1,16 fala da encarnação de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus e da glorificação de Jesus. Ele está vivo, Ele vive pelos séculos dos séculos. A Ele hoje, para todos sempre, honra, glória, louvor e adoração. Aplauda o Senhor Jesus.